Olha, Ana aqui, Beatriz, eu não sei nessa se parte... Eu até me lembro que do teve tema um 4 e o do tema 5. Tema Você 4 não e tema... explicou aqueles. Tá Do certo. grupo. Tá, vou explicar sim. Então, olha, nessa página aqui do livro está explicando 2 conflitos que acontecem por motivos étnico e territorial. Esse primeiro aqui é o conflito que aconteceu em Ruanda, né, entre os Tutsis e os Hutus, que morreu cerca de 1 milhão de Tutsis em cerca de 3 meses. Então, foi um genocídio, né? Por isso que é um genocídio. Foi uma enorme quantidade de pessoas que morreram. É um conflito étnico e ali é um conflito territorial também. E esse outro conflito que tem aqui nessa página é o conflito entre os árabes palestinos e os israelenses, que é por causa da Palestina, né? Desse território aqui, ó, desse mapa da Palestina, território da Palestina, que a ONU tinha dividido no ano de 1947, bem bonitinho, sendo que quem já habitava essa região eram os árabes. E aí a ONU disse, olha, 57% do território vai ficar para os israelenses, os judeus, e os outros 43% vai ficar para os árabes, que já habitavam a região. E aí teve muito, porque os árabes não aceitaram e tudo mais. Estou fazendo um resumo, viu? Porque eu acho que eu já expliquei isso em outra aula. Aí houve os árabes não aceitaram, mas no ano de 1948 foi fundado o Estado de Israel, o país Israel surgiu em 48. E aí houveram uma série de 4 grandes guerras, 4 guerras entre países aqui ao redor de Israel, né, dos palestinos, países árabes rivalizaram, né, conflituaram com Israel, entraram em conflito com Israel, conflito armado, mas Israel venceu os 4 grandes conflitos que aconteceram no final do século XX, com a ajuda dos Estados Unidos. E é um conflito inacabado, por quê? Porque até hoje, basicamente, cada conflito que acontecia entre Israel e países árabes, os palestinos iam perdendo, palestinos árabes, iam só perdendo território, e aí tiveram que migrar, muitos migraram aqui para países árabes, vizinhos, e hoje em dia o território que antigamente era habitado apenas por árabes palestinos, basicamente por árabes palestinos, hoje só ficou essa faixa de Gaza aqui em verde e a Cisjordânia, como territórios que os palestinos árabes ainda habitam. Mas grande parte do que era Palestina no passado, que era habitada por árabes, hoje é habitada por israelenses, judeus. E Jerusalém, que deveria ser uma cidade internacional, não pertencia a ninguém, nem aos árabes e nem aos judeus, deveria ser uma cidade aí que pertence ao mundo, porque é uma cidade sagrada, ela é o berço de 3 religiões, né? Do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. E aí, hoje em dia, quem praticamente domina Jerusalém é Israel também. Então, e é um conflito inacabado, por quê? Porque ainda não foi fundado o Estado dos palestinos árabes, não existe ainda o Estado deles. E eles querem, né? Eles são povo, são etnia, mas eles não têm ainda um território, né? Eles são uma nação ainda sem território. Embora a ONU reconheça que eles sejam um Estado observador, desde 2012 eles reconhecem que os árabes palestinos são um Estado observador da ONU, ainda não são um país, eles não são um país ainda, porque não tem um território fixo, certo? Então, é um conflito ainda inacabado. Pode ser que ocorram e ocorrem ainda conflitos entre israelenses e árabes aqui nessa região, ocorrem sim. Agora ficou isso mesmo. Pronto. E, inclusive, essa faixa de Gaza aqui é um dos locais mais perigosos assim, do mundo, em termos de conflitos, né? Porque é uma área muito... riscou um fósforo, né? Acende a fogueira todinha, porque aqui tem um conflito muito grande entre os árabes e os israelenses. Pois bem, um conflito inacabado. E aí, quem for explicar esse conflito vai ter que fazer uma pesquisa, né? Mais rebuscada, se aprofundar no conteúdo. Pois bem, agora a gente vai entrar aqui em uma outra parte, que eu vou explicar o restante dos conflitos. Interesses econômicos e recursos naturais. Nessa parte aqui vai dizer o quê? Vai dizer que grande parte dos conflitos que acontecem hoje em dia são conflitos que ocorrem por causa de controle de recursos naturais. O que mais cobiça, que faz com que países rivalizem hoje em dia, é a posse sobre jazidas de petróleo, gás natural, enfim, recursos naturais que são muito utilizados hoje em dia. E a fonte de energia mais utilizada no mundo, seja para gerar energia, seja para como fonte de matéria-prima, é o petróleo. O petróleo ainda é a fonte de energia mais utilizada no mundo. Então, esses locais que concentram grandes jazidas de petróleo, grandes quantidades de petróleo, geralmente são locais muito visados, locais que são áreas estratégicas no mundo, locais que podem ser... como é que eu posso dizer, palcos de batalha, de confrontos entre países. Como, por exemplo, eu vou citar já aí a Guerra do Golfo.
A Guerra do Golfo ela acontece exatamente num dos locais mais importantes do mundo, do ponto de vista do petróleo, que é no Oriente Médio, certo? Que é um dos locais aí que vai concentrar basicamente 50% do petróleo do mundo. Então, é um local muito visado. Nessa parte aqui vai dizer o quê? Vai dizer que grande parte dos conflitos que acontecem hoje em dia e que geralmente podem acontecer, eles podem acontecer por motivos de recursos naturais, posse de recursos naturais, né? Principalmente recursos energéticos. O petróleo é um dos fatores aí que mais desencadeia conflitos no mundo. Vamos lá. Exemplos de conflitos por recursos naturais no passado. Aqui vai falar no passado, né? Alguns conflitos que aconteceram no passado e vai falar aí de um mais recente. Então, vamos lá. Esse primeiro conflito que vai acontecer aqui, que vai mostrar aqui, vai ser o conflito entre a França e a Alemanha, né? Que vai se dar no século XIX, que, na verdade, começa no século XIX, mas é uma coisa bem antiga, mas que vem até o século XX, certo? Vai até o século XX. Vai até aí o final da Segunda Guerra Mundial, que é quando, de fato, a França toma ali o território da Alsácia-Lorena para ela. Mas aconteceu muita coisa no meio do caminho. Como, por exemplo, de início, a Alsácia-Lorena é uma região, certo? Alsácia-Lorena, tem aqui, ó, Alsácia e Lorena. Vocês podem encontrar também Alsácia-Lorena, pode ser assim. Mas é uma região. É uma região que ela é muito rica, ou pelo menos era muito rica no século XIX, em carvão mineral. E nessa época, século XIX, o que é que estava acontecendo? Estava acontecendo a Revolução Industrial. Os países estavam se industrializando. No século XIX, por exemplo, a Alemanha vai se tornar um país e ela vai se industrializar, assim como a França também se industrializa no século XIX. A Revolução Industrial ela tinha começado no século XVIII, no século anterior. No século anterior, mas só quem tinha poder para se industrializar no século XVIII, né, basicamente, era a Inglaterra. Foi o primeiro país a se industrializar. Já no século XIX, outros países se industrializaram. Alguns países europeus, assim também como o Japão se industrializou no século XIX, Estados Unidos, enfim. Mas esses dois aqui que a gente está falando agora, França e Alemanha, eles se industrializaram no século XIX. E aí, nessa época, durante a primeira revolução e a segunda revolução, que vai começar na metade do século XIX, até o início da segunda revolução industrial, o carvão mineral era a fonte de energia mais importante da época. Por quê? Porque o carvão mineral era a fonte energética da revolução industrial, principalmente da primeira, né? Mas ele vai ser uma fonte muito utilizada tanto para movimentar máquinas a vapor, locomotivas a vapor, navios a vapor, né? Vai ser a fonte de energia mais importante. E imagine uma coisa, essa regiãozinha aqui chamada Alsácia-Lorena, ou Alsácia-Lorena, é uma região muito rica em carvão mineral. Então, perceba que a razão do conflito aqui entre a França e a Alemanha é um conflito por causa dessa fonte energética, certo? Do carvão mineral. É uma região muito, muito rica em jazidas de carvão mineral. Então, é por isso que ela era muito cobiçada pelos dois países. Aí, veja bem, qual é o histórico dessa região aqui? De início, há muito tempo, essa região da Alsácia-Lorena era uma região que fazia parte do Império Romano-Germânico. Já grande parte das pessoas que habitaram essa região no passado da Alsácia-Lorena eram pessoas de origem germânica, certo? Fazia parte do Império Germânico no passado. Mas aí o Luís XIV da França tomou o território, né? Tomou o território dos alemães, dos germânicos, e isso aconteceu depois da Paz de Westfália, em 1648, no século XVII. O Luís XIV tinha tomado o território da Alsácia-Lorena dos germânicos. Pois bem, aí foi para o domínio da França, né? Mas aí... Cadê? Aí sim, aí a Alemanha se tornou um país unificado, né? Em 1871 se tornou um país unificado, no século XIX, um país mesmo, se tornou um país unificado, a Alemanha. E aí, com isso, o que é que vai acontecer? Vai ser devolvido, o território vai passar de novo pelas mãos da Alemanha, aí a Alemanha vai perder a Primeira Guerra Mundial, aí vai ter o Tratado de Versalhes, no Tratado de Versalhes ela perde o território da Alsácia-Lorena, e aí a Alsácia-Lorena passa de novo para a França, aí durante a Segunda Guerra o Hitler toma de novo a Alsácia-Lorena, o Terceiro Reich, vai tomar a Alsácia-Lorena e a Alemanha perde de novo a Segunda Guerra. Aí perdeu a Segunda Guerra, a Alsácia-Lorena volta para o território das mãos da França de novo. Enfim, é um percurso histórico, é uma linha histórica. Então, quem for explicar essa parte aqui, pode fazer tipo uma linha histórica do que aconteceu com o território, tá entendendo? Ao longo do tempo, o que é que aconteceu com a Alsácia-Lorena? Porque ela ficou passando de mãos em mãos, do Império Germânico para a França, da França para a Alemanha de novo, a Alemanha para a França. Mas hoje, a Alsácia-Lorena, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ela pertence à França, certo?
a França realmente tomou posse, depois da Segunda Guerra Mundial, da Alsácia-Lorena. Está nas mãos dela. Pronto. Essa é a única parte do livro que explica isso aí. E aqui nesse segundo parágrafo, ó, tá falando na Ásia, o Japão, vai falar do Japão. O Japão, deixa eu colocar aqui o Japão no Maps. O Japão é um país bem pequenininho, localizado no extremo leste da Ásia. É um país pequeno, é um país localizado no encontro de placas tectônicas. Eu vou até sair aqui um pouco para vocês verem a dimensão do país, como ele é pequenininho. Ó, em relação à Rússia, por exemplo, em relação à China, é um país pequeno. É um país formado por cerca de 4.000 ilhas, certo? 4.000 ilhas, o Japão. E como ele está localizado numa área que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, é uma área muito ativa tectonicamente. Então, é um país que é muito suscetível a abalos sísmicos, grandes terremotos, grandes tremores de terras, tsunamis, atividades vulcânicas, enfim. Ele fica localizado mesmo no choque de 3 placas tectônicas. E aí, o que é que acontece com o Japão? Quase 80% do seu território é constituído por montanhas. O relevo do Japão é um relevo muito montanhoso. E é um país extremamente carente em recursos naturais. Eles são pobres em recursos naturais. No século XIX, que começa lá em 1801, o Japão é um país que vai começar a se industrializar no século XIX. Assim como eu falei da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, que também foram no século XIX. Então, o Japão também vai acontecer isso com eles. Eles vão se industrializar no século XIX. Mas eles tinham um ponto de interrogação em mente. Os japoneses, eles são pobres em recursos naturais, tanto em relação a matérias-primas, quanto em relação às fontes energéticas. Então, os japoneses precisavam de quê? Para se desenvolver industrialmente, precisava disso, desses recursos naturais. Mas como eles são pobres, o que é que eles fizeram? Começou o processo de expansionismo japonês, que é chamado de imperialismo japonês. O imperialismo é o quê? A expansão de territórios, né? A busca ali por dominar territórios. O Japão, no século XIX, começou seu imperialismo, invadindo alguns territórios na Ásia. Né? Ele chegou a dominar aqui uma parte da Coreia, invadiu um território na China chamado de Manchúria, invadiu alguns territórios aqui no Sudeste Asiático também. Enfim, até a Segunda Guerra Mundial, o Japão passou aí por esse período de expansão, de expandir seus territórios, né? Porque ele estava em busca de recursos para as suas indústrias que estavam nascendo. Ok. E aí, nesse meio, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar em conflito com vários países, né? E um deles é a China, outro é a Coreia, enfim. Tem até umas denúncias aí dizendo que eles praticamente escravizaram o pessoal da Coreia e outras nações aqui também no Sudeste Asiático. Então, esse expansionismo deles ocasionou também uma série de conflitos. É isso que o livro vai citar. É só isso aqui que cita mesmo no livro, porque lá na frente a gente vai ter um capítulo aí falando do Japão, vamos explicar mais um pouquinho, falar mais sobre o Japão, certo? De início é só isso. A estratégia do petróleo. O petróleo, como eu falei para vocês, é a fonte de energia mais importante e a mais utilizada ainda no mundo inteiro. Não deixou de ser. O petróleo é uma grande inovação da segunda revolução industrial, né? O petróleo e a eletricidade são inovações aí da segunda revolução industrial, que começa na metade do século XIX. Desde lá até aqui, o petróleo vem sendo aí uma fonte de energia muito utilizada. E hoje, ela não deixou de ser ainda a fonte de energia mais utilizada no mundo. Embora, com toda a tecnologia que a gente tem, né, com várias outras fontes de energias que existem no mundo, ainda não deixou de ser a fonte de energia mais utilizada. Mas é uma fonte de energia que vai se acabar, certo? Porque ela é uma fonte de energia não renovável. Ela vai acabar. Fontes de energias não renováveis que são muito exploradas, significa dizer o quê? Uma fonte de energia não renovável? Não renovável. Não significa dizer que ela não se renova. Não é que ela não se renove. Embora tenha o nome não renovável, o petróleo ele pode ser originado. Mas, entretanto, porém, todavia, demora milhares de anos para que o petróleo seja formado, certo? Demora milhares de anos para isso acontecer. E aí, com o nosso ritmo de utilização, a gente não vai conseguir aí, de certa forma, ter esse petróleo sempre em nossas mãos. O petróleo vai acabar e vai se formar, mas vai demorar muito tempo, entendeu? Então, existe uma certa preocupação em relação a isso. Mas, o que é que a gente sabe hoje? Sabe que os locais que têm maiores concentrações de petróleo são locais muito visados, muito cobiçados por potências aí industriais, principalmente, né? Por quê? Porque é a fonte de energia que ainda é mais utilizada no mundo inteiro. Então, o mundo requer petróleo, né? Principalmente as grandes potências industriais. Então, o que é que vai dizer aqui? Os conflitos ocorridos em regiões com grandes reservas desse recurso têm se agravado nos últimos 20 anos. Por quê? Porque os países vêm utilizando mais petróleo, cada vez mais vêm utilizando mais petróleo, o consumo do petróleo vem aumentando,
Na medida que a economia dos países vai aumentando, seu poder industrial também, eles vêm utilizando cada vez mais petróleo. E aqui fala da questão da China, né? A China é a segunda maior economia do mundo e é um dos países que fez com que o petróleo passasse a ser mais explorado. Por quê? Porque o desenvolvimento da China, industrial chinês, requer recurso natural também, assim como qualquer outro país. E eles cresceram muito nos últimos tempos. E na medida que a China foi crescendo industrialmente, economicamente, ela foi requerendo mais petróleo, mais petróleo, mais petróleo. Isso contribuiu para aumentar o preço do petróleo no mundo, porque quanto mais pessoas você tem para comprar aquele produto, geralmente o preço dele sobe, né? E aí, com o petróleo lá em cima, o valor do petróleo lá em cima, faz com que, se você tem reservas de petróleo no seu país, tenha cuidado, porque tem alguns países aí que podem estar cobiçando isso aí e entrar em conflito com você por causa disso, porque você tem aí enormes fatias de petróleo. Geralmente, esses locais que tem muito petróleo, por exemplo, vou sair daqui. Estou na Ásia ainda, não vou sair da Ásia. Eu vou para o Oriente Médio, que é uma região aqui, ó, que está dentro da Ásia. Essa regiãozinha aqui, onde tem a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Catar, Iraque, Síria, o próprio Israel, que eu falei agora há pouco, Irã, é uma região muito rica em petróleo. Toda essa região aqui concentra basicamente quase 50% do petróleo do mundo, tá? Aqui nessa região. Então, é uma região muito importante, né? Do ponto de vista de fonte de energia, de economia mundial. E é por isso, muitas vezes, que grande parte dos conflitos que vão acontecer aqui são conflitos que têm esse viés aí ligado, né, aos recursos, ao petróleo principalmente, como é a fonte de energia mais utilizada. E a gente percebe que os conflitos que acontecem nessa região não são conflitos que ocorrem somente entre esses países. Muitas vezes tem um dedinho dos Estados Unidos, ou tem um dedinho da Rússia, ou tem um dedinho do Reino Unido. Por quê? Porque esses países estão cobiçando essa região. Então, quanto mais aliados eles tiverem aqui, melhor para eles, né? Aliados que vendam esse petróleo para eles, enfim, né? Quanto maior a quantidade de petróleo que você tiver, possivelmente você vai ser mais cobiçado, porque é a fonte de energia, como eu falei, mais utilizada no mundo. E essa região é uma região que é um barril de pólvora, né? Porque ela é uma região muito importante do ponto de vista do petróleo. Pois bem, aí aqui, ó, nessa parte do livro, vai falar da Guerra do Golfo. Vamos explicar lá bem rapidinho o que é essa Guerra do Golfo. Vamos lá. A Guerra do Golfo, ela não tem esse nome à toa, não. Ela tem esse nome justamente porque ela vai acontecer aqui. Era para aparecer aqui o nome, mas, enfim, não está aparecendo. Vamos lá, espera aí. Minimizar aqui. Deu uma travada legal, o Maps agora, né, meu filho? Que é isso? Para que isso? Deixa eu voltar. Vou botar aqui Iraque, para ver se ele dá agora. Para que ampliar tanto assim, meu filho? Eu não pedi, não. Venha para cá. Não está vindo. Muito bem. Agora, peraí, deixa eu sair. Vamos para cá, pronto. Deveria aparecer aqui o nome, Golfo Pérsico. Tá vendo? Deveria aparecer aqui, Golfo Pérsico. Não está aparecendo. Mas, enfim, não sei por quê. Deve dar problema aqui. Estão me escutando, né? Oi, som? Oi. Sim, tá. Pronto, ok. Então, olha, tá vendo esse paizinho aqui chamado Iraque? Ele faz fronteira com um aqui embaixo, que deveria estar aparecendo o nome dele também, não tá, pronto. O Kuwait, ele faz fronteira com o Kuwait. Aí repare que o Iraque, ele tem saída para o mar, para o Golfo Pérsico. Mas é uma saída bem pequenininha, tá vendo? É essa aqui só, a saída dele para o Golfo Pérsico. E já o Kuwait não, o litoral dele, ó, quase todo aqui, ó, grande parte dele está em contato com o Golfo Pérsico. Ah, porque você está falando tanto de Golfo Pérsico? Porque a Guerra do Golfo acontece na região do Golfo Pérsico. Acontece aqui. E esse Golfo Pérsico, vocês vão ouvir falar muito dele. Por quê? Porque é um dos locais que mais passam petróleo no mundo, o Golfo Pérsico. Então, essa área que é uma área muito importante, é uma área estratégica mundial, né? Eu já falei que o petróleo é a fonte de energia mais utilizada, e agora eu estou falando que uma das áreas que mais circula petróleo no mundo é essa, a do Golfo Pérsico. Pois bem, eu vou falar de um conflito que aconteceu entre o Iraque e o Kuwait. Aconteceu faz pouco tempo, foi no final do século XX. Esse conflito se deu entre 1990 e 1991. Foi entre 90 e 91. Ele foi em agosto, salvo engano, de 90 e terminou em fevereiro de 91. E aí, veja bem, embora seja um conflito entre Iraque e Kuwait, não envolveu só esses dois países. E aí eu vou dizer já por que não envolveu só esses dois países, mas talvez vocês já façam uma associação aí com a questão do recurso, né? O Kuwait é um país muito rico em petróleo, assim como o Iraque também. Mas, na época, o que estava acontecendo?
o Iraque não tem muita saída para o mar, né? Reparem nisso, ele não tem muita saída para o mar, não é uma grande saída. O que é que o Saddam Hussein queria? Na época, quem era presidente do Iraque era um cara chamado Saddam Hussein. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Esse homem chamado Saddam Hussein. Ele era o presidente do Iraque. Teve um momento, antes da guerra do Golfo, já tinha tido um conflito entre o Saddam Hussein e o regime aqui no Irã. Já tinha tido um conflito entre eles dois, tinha durado cerca de 10 anos, o conflito entre eles dois. Mas aí, depois disso, o Iraque rivalizou com o Kuwait. O Saddam Hussein teve um momento aí, principalmente nessa época do conflito com o Irã, que os Estados Unidos estavam até amiguinho dele. Os Estados Unidos estavam até amiguinho do Saddam Hussein. Depois, quando aconteceu a Guerra do Golfo, os Estados Unidos se virou contra o Iraque. O Saddam Hussein já virou inimigo deles. Mas perceba por quê. Por que os Estados Unidos entrou na Guerra do Golfo, ajudando o Kuwait? Por que eles foram tão solidários? É porque eles são amigos? É porque eles se solidarizaram com a questão do Kuwait? Porque o Saddam Hussein invadiu o Kuwait na Guerra do Golfo. Ele tomou o Kuwait. Em 1990, a Guerra do Golfo começa porque o Iraque, do Saddam Hussein, invade, toma, né, o território do Kuwait. E aí, o que vai acontecer? O Kuwait entra em conflito, não consegue sair desse conflito sozinho. Os Estados Unidos, muito solidários, porque eles são muito solidários. Porque o Kuwait é um país muito rico em petróleo, então eles estavam de olho nisso, só isso, e o Iraque também. Mas, enfim, o que é que eles vão fazer? Eles vão criar uma força de coalizão internacional. Olha que bonito, força de coalizão internacional. Eles vão se juntar com o Reino Unido, aí o Egito entra no meio, a Arábia Saudita entra no meio, vão se juntar, mas grande parte dos soldados que vão chegar no Kuwait para tentar solucionar o problema vão ser soldados estadunidenses, certo? Os Estados Unidos vai liderar essa força de coalizão internacional aí para liberar o Kuwait do Saddam Hussein. E aí, a ONU também entra no meio na pancada, certo? A ONU também vai entrar nesse cacete todinho. A ONU vai baixar uma resolução, porque a ONU tem um conselho de segurança. Não sei se eu já falei desse conselho para vocês. Eu acho que sim. A ONU tem um conselho de segurança que decide sobre todos os conflitos que acontecem no mundo. Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial para que não houvesse um novo grande conflito, sendo que a Guerra do Golfo foi um grande conflito, certo? Que aconteceu recentemente. Mas ela decide sobre se a ONU deve intervir ou não, mandar soldados ou não para um conflito. Ela decide, o Conselho de Segurança da ONU. E os Estados Unidos faz parte. Ele é um membro permanente do Conselho de Segurança. Ninguém tira eles. Então, votaram lá e tudo mais, baixaram a resolução. A ONU mandou um bocado de soldado para tentar ajudar também o Kuwait. Enfim, entrou a galera todinha e o Saddam Hussein ele era muito importante, viu? Porque ele estava ali conflituando com vários países do mundo. E ainda se manteve muito tempo, né? Só sei que eles conseguiram liberar, no ano de 1991, em fevereiro, no início do ano de 1991, liberaram os Estados Unidos, ONU, o escambau, né? Se juntaram ali e liberaram o Kuwait do Saddam Hussein, das tropas do Iraque. Mandou o Saddam Hussein embora com todas as suas tropas. Beleza, terminou a Guerra do Golfo. Muito bacaninha e tal. A Guerra do Golfo vai acontecer por quê? Porque o Iraque invade o Kuwait. Invade porque ele queria estender aqui seu domínio para o mar, o Golfo Pérsico, e visando também as reservas de petróleo que o Kuwait tinha. País pequenininho, o meu é tão grande, olha aqui a diferença. Eu posso dominar esse país de boas? Posso. Vou tentar. Mas não deu certo. E aí, terminou a Guerra do Golfo em 91, terminou. Quando termina a Guerra do Golfo, termina assim, Ana Beatriz. Na verdade, vai ter um checkmate, né? Vai ter um checkmate depois. Por quê? Os Estados Unidos começam a dizer para os países do mundo que o Saddam Hussein está guardando armas de destruição em massa. Eles não queriam somente terminar com a Guerra do Golfo, eles não queriam só liberar o Kuwait ali do Saddam Hussein. O Saddam Hussein virou uma ameaça para os Estados Unidos no Oriente Médio. Meio que isso, uma ameaça para os Estados Unidos, para o desenvolvimento dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Então, eles criaram uma rivalidade contra o Saddam Hussein, né? O Saddam Hussein empatava o desenvolvimento dos Estados Unidos, né? Um maior domínio dos Estados Unidos em relação a esses outros países. E aí começou a dizer para os países no mundo que o Saddam Hussein estava guardando armas de destruição em massa. Que armas de destruição em massa é essa? Sei lá, armamento nuclear que poderia explodir e acabar aí com o cenário de vários países ao seu entorno. Então, os Estados Unidos, muito preocupados, começaram a espalhar boatos. Sabe aquelas fofocas que você fica contando a pessoa e você não sabe nem se é verdade? Pois bem, foi mais ou menos isso que aconteceu. Em 2003, olha, a Guerra do Golfo acabou em 91.
Em 91 acabou a Guerra do Golfo. Em 2003, ou seja, há pouquíssimos anos, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos já estavam botando na cabeça do povo, né, que o Saddam Hussein estava guardando armas de destruição em massa, que nunca ninguém encontrou. Nunca ninguém encontrou essas armas, entendeu? É como se você botasse a fofoquinha na cabeça da outra pessoa, mas você só criou aquilo ali, aquilo não é verdade? Pois bem, e aí os Estados Unidos, muito solidários, assim, muito preocupados com a possível guerra no Oriente Médio, invadem... Oi? Meu Deus. Que pane no sistema foi esse? Oi. Menino, foi um pane no sistema, viu agora? Parou, foi tudo. Eu, hein? Sei nem que... Eu acho que... Não sei nem se parou de contar o horário, viu? Vocês me digam. Quando é que termina essa aula? Começou de 4, né? 4h40. Pronto, tá bom. Então, faltam 10 minutos. Já falta 10 minutos. Pronto. Virgem Maria Luz, tá apressado. Aí, pronto, tô terminando a história. Sim, os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003. Por quê? Porque eles estavam preocupados que acontecesse um conflito maior aqui no Oriente Médio, blá, blá, blá. Certo? E aí são muito solidários, né? Eles estão lá do outro lado do mundo, em outro continente, mas eles estão muito preocupados com o que está acontecendo aqui. Muito preocupados. Lembra que houve um genocídio em Ruanda, em 94, e os Estados Unidos nem se meteu? Você não vê os Estados Unidos nesse conflito. Nem a ONU, nem nada. Eles não se meteram. Por que eles não se meteram? Não tem nada lá que eles queiram. Não tem petróleo, não tem nada. Um monte de pessoas pobres, carentes. Eles não tem nada lá que eles queiram. Mas aqui no Iraque, não. Eles estavam muito preocupados de acontecer um grande conflito nessa região. Porque, segundo eles, o Saddam Hussein estava guardando armas de destruição em massa. Invade o Iraque em 2003, tira o Saddam Hussein do poder, coloca no poder um governo pró-Estados Unidos, que é o que eles queriam de fato, né, para virar ali um apoio para eles dentro do Oriente Médio. Aí o Saddam Hussein foi morto, enfim, eles conseguiram o que eles queriam, que era isso. Aí vocês perguntam, e as armas de destruição em massa? Cadê elas? Os Estados Unidos disseram que tinha armas de destruição em massa no Iraque, cadê elas? Ninguém nunca viu. Essas armas nunca foram encontradas. Se elas existem, existem na cabeça de quem criou a ideia, né? Mas elas ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu essas armas. Mas eles fizeram tudo que eles queriam. Tiraram em 2003 o cara do poder, botaram o governo pró-Estados Unidos, né? Ali a favor dos Estados Unidos, e pronto. E terminou. E durante muito tempo, até pouco tempo, tinham tropas dos Estados Unidos no Japão. No Japão, tá doido? No Iraque. Ou seja, eles fizeram tudo que eles queriam. E aí, o checkmate, tipo assim, o fim do fim da Guerra do Golfo é realmente aí, né? Que é quando os Estados Unidos conseguem tirar o Saddam Hussein do poder, que era isso que eles queriam tanto em 1991, quando acabou a Guerra do Golfo, e não fizeram. Só fizeram em 2003. Pois bem, contei de forma bem resumidinha a Guerra do Golfo. Ó, e tá explicando aqui, viu, nessa parte. E agora a gente vai para a última parte, para terminar, para dar um tchau. E até semana que vem. Vamos para a última parte, que é o último conflito do livro. Esse aqui é bem interessante. E qual é o conflito? É o da Crimeia. É o da região da Crimeia. Só falta ele. Peraí. Não é aquele que é pela Rússia, não? Que é um negócio de anexão. Anexação. A Rússia tomou um território que não era dela. Foi isso que aconteceu. Ela tomou. Sabe quando você tem alguma coisa que alguém chega, toma e sai correndo? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso foi agora. Isso aconteceu em 2014. 2014. Foi agora, praticamente. Deixa eu olhar aqui a porcentagem do referendo. Acho que foi 96,8% o referendo. Deixa eu ver. Peraí, para não estar falando coisa aqui. Irreal, referendo da Crimeia. Pronto, vamos lá. Agora deixa eu colocar no Maps. Crimeia. Crimeia. Que diabo é isso? Crimeia. Crimeia é uma península. Jailton está entrando na aula. Vamos colocar aqui no Maps. Olha. Estão vendo isso aqui? Esse território aqui? Isso aqui é uma península que há muito tempo fazia parte da Ucrânia. Olha, está colada com a Ucrânia, tá vendo? Isso aqui é chamada de Península da Crimeia. Ana Beatriz, mulher, o que é isso? O que é uma península? Península, eu vou dar uma aproximada aqui para vocês verem.
Uma península é uma porção de terras rodeada de água por todos os lados, exceto por um lado onde ela se interliga com outro pedaço, com um pedaço de terra maior, certo? No caso aqui é a Ucrânia, tá vendo? Então, esse território aqui, durante muito tempo, ele fazia parte da Ucrânia, e em 2013, a Rússia começou a incentivar pessoas dentro da Península da Crimeia a se separar da Ucrânia. Foi isso que a Rússia fez. Mas veja bem, tem um motivo para isso. Eu vou explicar por quê que a Rússia fez isso. Ela não fez isso à toa, não. Essa região aqui, ó, a Península da Crimeia, ela faz contato com o Mar Negro. E eu vou dar aqui, vou sair mais para vocês verem o que vai acontecer. Grande parte do petróleo, do gás natural, que a Rússia é um dos países que mais produz petróleo e gás natural no mundo, viu? Detalhe. Grande parte desses recursos da Rússia que ela produz, ela exporta aqui para a Europa. E as tubulações por onde passam esse petróleo e esse gás natural, passa por aqui, ó, pelo Mar Negro, certo? Opa! Então quer dizer que é um conflito... Beatriz, licença. Oi. No trabalho, eu vou botar a anexação da Crimeia, viu? Pela Rússia. Pronto, tá bom, tá bom. Então, por exemplo, por que a Rússia ela ficou influenciando a Península da Crimeia a se separar da Ucrânia? Por quê? Tem um objetivo nisso? Tem sim. Tem uma cidadezinha aqui que é bem importante para a Rússia, eu vou mostrar ela. Olha, Sebastopol. Tem ela no tema. Quem já leu o tema para fazer a resenha deve ter visto esse nome. Essa cidade aqui, Sebastopol. Essa cidade, ela é sede da frota russa. Sede da frota da Rússia. Então, é uma área muito importante para deslocamento de gasoduto, certo? Que vem da Rússia para a Europa. E aí, veja bem. Aí, deixa eu voltar aqui para o contexto histórico. Vamos lá. Ó, contexto histórico. Beatriz, antes de Pois você aí. voltar aí para o contexto histórico, E aí? eu postei para os meninos, agora há pouco, uma live que vai ter hoje, de 5h30, sobre 11 atitudes para a vida, que vai ser pelo canal do YouTube do Farias Brito. Aí depois você deixou uma reforçadazinha? Tá ótimo, Jailton. Tô vendo. Certo? Ok. Certo. Obrigado. Está no grupo deles. Pronto. Vocês já viram, já? Já viram Já. aí? Pronto. Perfeito. Vai ser de 5h30. Nosso encontro. Ana Beatriz, só falta 4 minutos, viu, para ela acabar. Eita, meu Deus do céu. Pois bora. Ai, meu Deus. Olha, no ano de 1954, eita, mulher, o que é que estava acontecendo em 1954? Contexto histórico. 1954, a Ucrânia não se chamava Ucrânia. Não era ainda um país. Por quê, mulher? E a Rússia também não era um país. Por quê? Porque era União das Repúblicas Socialista Soviética, ou é soviética e socialista. Eu sempre troco o final. Existia a URSS. Vocês já estudaram isso? Não. Não. Eita, gota. Então, estou explicando para vocês, nunca viram. Acho que já. Pois Esse pronto, não- pois vamos lá. Existia, e passou a existir, desde 1922 até 1991, um país que juntava 15 nacionalidades diferentes, chamado URSS. E era um país socialista. O URSS. A Ucrânia fazia parte da URSS, a Rússia fazia parte. Mas o governo da União Soviética, da URSS, era Moscou, era dentro da Rússia. A Rússia era a principal nação, também o maior país, né, da União Soviética. Então, assim, fazia parte. A galera aqui, Bielorrússia, estava dentro da União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Azerbaijão. Essa galera aqui próxima aqui do leste da Ásia, estava tudo dentro, certo? Da União Soviética. Então, assim, o que é que vai acontecer? Na época da União Soviética, em 1954, a Rússia passou o território da Crimeia para a Ucrânia. Passou o território, né, para a Ucrânia administrar. Ainda não era um país, fazia tudo parte de um país só, que era a União Soviética, né? Mas a Rússia deu ali, de certa forma, o território, deixou que a Península da Crimeia fizesse parte aqui da administração da Ucrânia. Ok, beleza, passou para a Ucrânia. 1954. Aí, em 1991, acabou a União Soviética. Acabou. E aí, a Crimeia ficou para quem mesmo? Ficou para a Ucrânia. A Rússia não disse nada na época. Disse nada. Quando a União Soviética acabou, se formaram 15 países diferentes. 15.
E um deles foi a Ucrânia, outro foi a Rússia e por aí vai. Então, veja bem, a Península da Crimeia ficou sob domínio da Ucrânia, de boas. A Rússia não disse nada. Em 2013, olha aí, arruma de ano depois. Em 2013, a Rússia só aumentando seu comércio, né, petróleo, gás e tudo mais, já visando ali a Península da Crimeia. Essa parte da Ucrânia, leste da Ucrânia, e a parte sul da Ucrânia, são locais que predominam russos, pessoas russas. Tem muitos russos que habitam aqui essa parte leste da Ucrânia, porque se você prestar atenção, a Rússia e a Ucrânia, elas fazem fronteira. Olha aqui, ó, tá vendo? Dessa parte leste da Ucrânia, tem muito russo morando, muita gente que fala russo, e também a parte sul, onde tem a Península da Crimeia. Na Península da Crimeia, tem muitos russos, muitas pessoas russas. Aí, vamos lá. Em 2013, começou um certo conflito aqui entre os dois países. Por quê? A parte leste e sul apoiavam o governo da Ucrânia que fosse a favor de um contato maior com a Rússia, enquanto a parte norte e central aqui da Ucrânia apoiava um governo mais